Pessoal, agora a gente vai para a página 222, tá? E a gente vai relembrar do que as hortaliças precisam para se desenvolver, tá? A gente já vem estudando sobre isso lá no primeiro ano, vocês já vêm conhecendo um pouquinho da horta, no segundo, no terceiro ano, e a gente vai aprimorando agora no quarto ano. Então a gente já sabe, né, que as plantas elas precisam de luz, né, do sol, elas precisam de água e temperatura adequada. Por isso que é importante ver a localização de onde está sendo feito, né, uma horta ou onde você costuma, né, colocar vasinhos de flores, de temperos aromáticos, né, das plantas, porque elas precisam, tá, da luz solar, pelo menos em algum momento do dia. Então, esses fatores variam de acordo com a região e com o estado do ano, a estação do ano. Por exemplo, em algumas regiões, o verão é quente e úmido, e o inverno frio e seco. Em outras, a temperatura é alta o ano inteiro e há pouca quantidade de chuva. Então, normalmente na região sul, né, a gente costuma ter um verão quente e úmido, né, e inverno mais frio. Então, a gente percebe que esse verão que passou agora foi um verão que quase não choveu. E a gente está iniciando agora, a gente está no outono, e a gente também está tendo um outono bem seco. Então, esse ano teve poucos momentos de chuva. E isso é o clima, né? São as condições que estão acontecendo. Então, as pessoas, né, vão poluindo o meio ambiente e chega um momento que há consequências, né? Então, as pessoas, essa poluição toda, ela vai mudando o clima. E isso é né, tem tudo a ver com a camada de ozônio. Então, devido a todos esses fatores, né, o clima tem mudado, tem alterado. Então, às vezes a gente tem, né, épocas do ano que o inverno, ele já não está sendo tão rigoroso, tão frio. Tem outras épocas que ele está muito mais frio. Então, não é mais típico. Antes a gente tinha um verão muito quente, chuvoso, o inverno um pouco mais seco, frio. Então, isso está mudando de acordo, tá? O clima, ele vem mudando de acordo com que as pessoas estão, né, vão destruindo a natureza, né, vão poluindo os mares, rios, né, cortando árvores. Então, tudo isso vai alterando. Então, por isso que na hora de planejar uma horta é preciso bem conhecer o clima da região, né, buscar informações, né, da planta, se ela se adapta bem ou não àquela região para ela poder se desenvolver. Então, tem plantas que preferem, né, lugares mais, a terra mais seca, outras plantas, né, preferem uma terra mais úmida, então isso varia bastante. Então, aqui a gente pode ver que existe uma plantação, tá? Qual é o nome dessa florzinha, vocês lembram? Muito bem, o girassol, tá? À esquerda do campo, os girassóis são saudáveis. E à direita, eles estão doentes. Então, para se desenvolver bem, tá? Essas plantas elas precisam de luz, precisam de água e uma temperatura adequada, porque senão elas não vão se desenvolver saudáveis. Agora tem uma atividade aqui que eu quero que vocês marquem, tá? As afirmações corretas. A número 1. Os fatores que afetam o desenvolvimento das hortaliças são água, luz e temperatura. Segundo, a quantidade de nuvens na atmosfera afeta a intensidade de luz que chega até as hortaliças. E terceiro, a água não é essencial para o desenvolvimento das hortaliças. Pode ser que tenha mais de uma correta, então assinale as afirmações corretas. Vocês vão ver o que é mais adequado aqui, o que é correto, e marcam um xizinho dentro do quadradinho, certo? Número 2. Antes de procurar informações sobre as hortaliças que deseja plantar, é preciso conhecer as características do local onde a horta será feita. Vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Então segue na página de vocês, vocês vão virar o livro. E diz assim, ó, letra A. No texto a seguir, tá? Ele fala um pouquinho sobre o clima brasileiro. O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio, em outros muito calor, mas em geral a temperatura é elevada em quase todo o território. Há três tipos de clima, tá, no nosso país. Existe o clima equatorial, existe o clima tropical e o clima temperado. Não lembra o que é isso? A gente vai ver agora, tá? Vai relembrar isso. Primeiro, o clima equatorial, ele abrange boa parte do território nacional, e principalmente a região da floresta amazônica, onde chove quase que diariamente e faz muito calor. Tá? Vou subir um pouquinho aqui, certo? Clima equatorial. Depois a gente tem o clima tropical.
que varia de acordo com a região, mas também é quente com chuvas menos regulares. E no sul do Brasil, tá? Que é onde a gente mora, é a região mais fria do país. Nessa questão aqui, tá? Fala da região sul. Então abrange também Santa Catarina, ó. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina, onde a gente mora, tá? No litoral, a gente não sente a temperatura tão fria, mas, né, mais pra serra de Santa Catarina costuma gear, certo? Faz muito frio, então por isso que tá falando do geral ali. Então, que é a região mais fria do país, tá? Nela predomina o clima temperado, que é no inverno. Pode atingir temperaturas inferiores a 0 grau, tá? Então a gente tem o inverno muito frio e o verão muito quente. Letra B. Observe o mapa a seguir que apresenta todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Aqui a gente tem uma legenda, tá? Para identificar. Então aqui a parte verde a gente tem a região norte, certo? Essa região aqui mais alaranjada, a gente tem a nordeste. A região aqui rosa, centro-oeste. Esse mais clarinho aqui, né? Ele é a região sudeste. E aqui de lilás, a região sul. Agora pede para vocês, né, fazerem atividade. Agora localize no mapa o estado e a região onde você mora e escreva neles, tá? Na linha abaixo. Então a gente vai ver onde que a gente mora, qual é a região que a gente mora, certo? Como se chama a região e o nome do nosso estado, ok? Escreva aqui. Seguindo a atividade. Letra C. O mapa a seguir, tá? Este aqui, ele representa os tipos de clima existentes no Brasil. Então, aqui a gente consegue ver pelas cores certinho, tá? Então, como eu já tinha mostrado antes, aqui é o clima equatorial, ok? É o verde, tá? O clima tropical, zona equatorial, é a parte rosa. Aqui já mudou um pouquinho, tá? Tropical, nordeste, oriental aqui. Aqui, tropical, Brasil central, tá? O centro do Brasil. E aqui o clima temperado, ok? O que está pedindo para fazer agora nessa atividade? Identifique nesse mapa o clima da região onde você mora e anote na linha abaixo. Então, a gente, de novo, olha a legenda e olha a região onde a gente mora e escreve aqui, certo? A letra D. Escreva as características do clima da sua região. Se eu perceber, eu já vi na legenda qual é a região onde eu moro, eu vou escrever as características. Para isso, eu vou voltar lá no texto anterior, tá? No texto que a gente já viu, e ali tá dando indicações de como que é o clima, certo? Deixa eu voltar um pouquinho que eu passei. Ó, então aqui tá as informações que eu vou descobrir sobre o clima onde nós moramos. A número 3, tá? Eu vou querer que vocês descartem, depois que vocês terminarem aqui. Vocês vão lá no anexo, lá no final do livro, tem um anexo 1. Quero que vocês destaquem, tá? E no próximo vídeo eu vou explicar o que a gente vai fazer com ele. Então, retira ele, tá? Pode arrancar do livro de vocês. Dá uma olhadinha nele e eu volto depois no próximo vídeo explicando a atividade número 3.